Muito bem, damos as boas-vindas a todos, aos nossos visitantes e saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer uma reflexão sobre um assunto que eu estava meditando nestes dias e acho muito oportuno diante das circunstâncias que atravessamos. O texto bíblico da nossa reflexão está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. E está escrito assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aí tem um comentarista, um comentário, né, de um homem expoente dos tempos passados, chamado João Calvino. E ele diz assim: o coração humano possui tantos interstícios, intervalos, espaços, nos quais a vaidade se esconde, tantos orifícios, buracos, brechas, nos quais a falsidade se espreita, e está tão ornado de hipocrisia enganosa que ele, com frequência, trapaceia a si próprio, se engana. Daí o tema da nossa meditação nesta noite ser: ó Deus, livra-nos do alto engano. Não é de alguém me enganar, mas de eu ser enganado e traído pelo meu próprio coração, por mim mesmo. É possível isso? Sim. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos que falam, que mostram-nos essa verdade, esta realidade, da qual não podemos fugir. Pedir a Deus que Ele nos livre do alto engano, de eu ser enganado por mim mesmo. Em matéria espiritual, há muita gente enganada. E quem faz esta afirmação não sou eu, nem da própria Bíblia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, ele fala a respeito do engano da religião. Romanos capítulo 10. Vejamos que texto que não deixa a menor dúvida quanto ao engano em que muitos andam, laboram e vivem. E em matéria espiritual isso é um desastre. Ninguém gosta de ser enganado, na verdade, nem nada, em matéria nenhuma. Mas quando se trata das questões espirituais, isso é muito mais sério e mais profundo do que podemos imaginar. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4. Ele diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A favor de quem? A favor do seu povo, povo judeu, já que Paulo, Saulo de Tarso, depois Paulo, apóstolo Paulo, era um judeu. E um judeu religioso, e um bom religioso. Aí diz o versículo 2: Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Isso sempre me chama a atenção, porque nós precisamos ter compreensão, ter entendimento daquilo que fazemos, daquilo que professamos acreditar. Discernimento, clareza daquilo que nós professamos, confessamos. Aí diz o versículo 3:
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é fantástico. Isso em matéria espiritual mostra-nos que a religião, ou há muita gente enganada na religião. Religião é um termo que significa religar, vem do latim, que é ligar o homem a Deus. Mas a Bíblia não trata de religião, ela trata do evangelho. O evangelho é o oposto da religião, porque se a religião ensina o homem a buscar Deus, o evangelho nos ensina que Cristo veio buscar e salvar o pecador, o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus disse que veio buscar e salvar o perdido. Então não é o perdido quem sobe aos céus para buscar Deus, para encontrar Deus. Mas é Jesus, foi Jesus quem desceu do céu para buscar e salvar o pecador. E por isso ele foi à cruz, para trocar a nossa identidade, a nossa natureza, o nosso velho coração e nos dar um novo coração na nossa inclusão no corpo dele na cruz do Calvário. Isso é evangelho. E é disso que o apóstolo está falando aqui, que os seus conterrâneos, assim como ele era um bom religioso, mas não conhecia o evangelho, não tinha experiência com Deus, com Cristo. É preciso ter essa experiência com ele. E novo nascimento é isso, é uma experiência que nós temos com Deus quando cremos na nossa inclusão no corpo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele não veio aqui por outro motivo. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Mas como o tema da nossa reflexão é um pedido para que Deus nos livre do auto-engano, de não sermos enganados, o primeiro ponto é esse. As questões espirituais. Isso é fundamental. Porque nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ignorar que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo e que o novo homem foi ressuscitado com Cristo na obra consumada por Jesus na cruz. Mas vamos ver aqui na Bíblia um outro caso de auto-engano. Um deles é esse. Em matéria espiritual, a religião engana. E a pessoa na religião, o religioso, sem o entendimento, sem a compreensão da obra do Calvário, ele está enganado. E ele se engana. Ele pensa que está indo para o céu. Ele pensa que é filho de Deus, mas não é. Ele é criatura e é um religioso como Saulo de Tarso. Era um bom religioso até ser alcançado por Jesus, que o transformou então num cristão, num filho de Deus. Essa é a diferença. Há um outro exemplo bíblico aqui que eu gosto muito, uma história bacana que a Bíblia narra para nós. Está no segundo livro de Samuel. E também é bem conhecida essa história de muitos no meio religioso. Mas aqui está outro auto-engano. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. É um texto um pouquinho mais longo, mas eu vou ler porque vale a pena. Capítulo 12, segundo livro de Samuel, a partir do versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. Deus mandou que ele fosse falar com o rei Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe... Então foi contar uma historinha para Davi, para ver se Davi despertava a consciência do que tinha feito. Vamos lá. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele.
mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi, era rei, se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Sentença do rei. E pela cordeirinha, restituirá, versículo 6, restituirá 4 vezes, além de morrer, devia pagar a indenização, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o profeta contou a história e o rei deu a sentença. Agora vejamos a partir daqui, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, quer dizer, você é este homem, você fez isto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: nós podemos fazer o que quisermos, mas Deus está vendo tudo. E tudo vem à tona. Nada passa despercebido dos olhos dele, porque ele é o Senhor. Ele é o Deus onisciente, sabe tudo. Onipresente, está presente em todos os lugares. E onipotente, pode sobre todas as coisas. Então nada lhe escapa dos olhos. Ele vê tudo e não deixa nada sem a devida recompensa daquele que faz. Então, o versículo 7, o profeta diz que tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E isto, espera aí que eu pulei o texto aqui. É a casa do Senhor, a casa de Israel, de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Quer dizer, fiz tudo isso por você. É pouco? Aí diz o versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Por quê? A Urias, olha o que Davi fez. A Urias, o Eteu, e Deus sabia, Deus estava vendo. Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Que castigo, hein? Que duro castigo. Versículo 11. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, escondido, achando que Deus não estava vendo. Trama na mente, no coração, executa, pensando que Deus não vê. Mas ele vê, porque ele conhece as intenções mais íntimas do nosso coração, os nossos pensamentos. Então, versículo 12, ele diz: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, olha, reconheceu, se arrependeu, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. A sentença do rei é que seria passível de morte. Mas Deus perdoou o rei Davi. Versículo 14.
Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. Então o filho daquele adultério, daquela trama, Deus não perdoou. O menino morreu. Mas esse Deus é tão grandioso e generoso que nós somos incapazes de compreender a sua grandeza, não é? Depois vem Salomão, filho de Davi, com Betseba, que se tornou rei de Israel, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. É assim que Deus faz as coisas. Não é para a gente entender, é apenas para compreender, para crer. E depois ele revela mediante a revelação. Então, com o nosso raciocínio, com a nossa mente meramente humana, raciocínio meramente lógico, não compreenderíamos jamais as ações de Deus. Mas pela fé, pela revelação que Ele nos dá, através do seu Espírito, Ele nos permite irmos galgando degraus e alcançando os níveis daquilo que Ele tem para nos revelar, para nos ensinar. Este é um quadro de auto-engano. Não é possível ouvir este relato sem se indignar. Não seria diferente com Davi, daí a indignação do rei, a quem o profeta Natan contou a história. E furioso e em nome de Deus, Davi esbravejou no seu juízo. Quem fez isto tem que morrer. Mas ao ouvir que ele era aquele homem, e somente depois destas palavras é que ele cai em si. Como a gente diz, caiu a ficha e entendeu que a questão era com ele. Deus é imenso em sua misericórdia, apaga o nosso passado e diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. E isso levou Davi a compor, a escrever o Salmo 51. Quando ele reconhece neste salmo, e ele reconhece o seu pecado e pede para que Deus troque o seu coração. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Porque ele sabia que com aquele coração pecaminoso ele não poderia desenvolver e manter um relacionamento puro e saudável com Deus. Foi essa obra que Jesus fez na cruz. Tirou o nosso coração pecaminoso, trocou, nos deu um coração novo para termos um relacionamento com o Pai. Vida espiritual é isso, não é religião. É vida de comunhão com Deus. Mas o que é o auto-engano? É a capacidade que temos de iludir, não os outros, a nós mesmos. De mentir, não para os outros, para nós mesmos. Auto-engano. Acreditamos nestas mentiras e agimos a partir desta crença. Para muitos, isso tem um nome, chama-se procrastinação. Ao invés de investigar, descobrir, de procurar a verdade, eu conto uma mentira para mim mesmo e creio nela. E como diz no dito popular, vou empurrando as coisas com a barriga, vou adiando, deixo de fazer aquilo que deve ser feito. Este é um exemplo familiar de auto-engano. Quando adiamos uma entrega, deixamos de tomar uma decisão, uma ação, tomamos como certo, temos por certo que vamos dar conta do recado depois, na hora que eu quiser. Mas nem sempre isso ocorre. E na maior parte das vezes nós não fazemos. Por isso, procrastinamos. Outros exemplos de auto-engano podem ser uma jura de amor que não se sustenta, uma opinião a nosso respeito que quase nunca coincide com a extensão dos nossos defeitos e qualidades. E alguém já disse, com muito acerto, que o negócio mais lucrativo seria comprar uma pessoa pelo que ela vale
e depois vendê-la pela estimativa que ela faz de si. Por quê? Quanto é que nós valemos? E quanto é que achamos, pensamos que valemos? Aos nossos olhos, muitas das vezes, valemos muito mais do que de fato aquilo que somos ou valemos. Ainda como um exemplo de auto-engano, vem a decisão de submeter-se a uma dieta alimentar. Coisa simples, não? Mas vejam como nos enganamos a nós mesmos. E ela é traída, essa intenção, essa decisão é traída ou é descumprida na primeira oportunidade que temos de nos empanturrar com aquilo que vai contrariar a nossa tomada de decisão. Estou me enganando. E é isso que sustenta as crenças que muitas vezes temos e não paramos para pensar. E aí segue uma lista de compromissos que muitas vezes não cumprimos. E tudo isso é entrega à desobediência, à dedicação a Deus. Quando fazemos votos naquele momento de euforia, naquele momento de alegria, naquela decisão que tomamos, mas depois tudo isso cai por terra e nos esquecemos. Isso é um auto-engano. Mas além da história do rei Davi, encontramos outros exemplos bíblicos de auto-engano. Por exemplo, Pedro, quando afirmou categoricamente a Jesus que não o negaria. E Jesus já havia dito a ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E por que que Pedro cometeu este engano, caiu no auto-engano? Porque Pedro se esqueceu da palavra de Jesus. E o texto bíblico diz que ele chorou amargamente. Mais um exemplo de auto-engano está na igreja de Laodiceia, onde Jesus mandou João escrever uma das cartas àquela igreja que, aos seus próprios olhos, era muito abastada, mas não aos olhos de Deus. Vejam o auto-engano. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, este fato. No livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, ele está escrito assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha a sentença dada, a imprecação dada, a análise feita por Jesus. Versículo 15. Conheço as tuas obras. E Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na hora que eu estava fazendo esta reflexão, eu vi uma nota de rodapé, um comentário, que diz assim: quando é que a gente vomita? Quando algo não fez bem ao nosso organismo. Então o nosso organismo expele aquilo, põe para fora. Quer dizer que a pessoa morna dentro da igreja, ela não faz bem ao corpo de Cristo. Ela faz mal à igreja. E é Jesus quem está dizendo, não sou eu. Então Jesus está dizendo: olha, antes fosse fria ou quente do que ser morna. Porque a pessoa morna faz mal ao corpo. E Jesus está dizendo: tenho repulsa, nojo e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí diz o versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Gosto dessa recomendação, desta exortação que Jesus faz nas 7 cartas do livro de Apocalipse, endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Em todas elas, no final ele diz isso. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo continua a falar à igreja e aos seus membros, aos membros do corpo de Cristo. Não se engane. Não pense que você é aquilo que você não é. Esta é a característica do auto-engano. Acreditamos naquilo que pensamos. Mas é comum a gente conversar com as pessoas. Não, porque eu penso assim, porque eu creio assim. Porque invariavelmente, eu digo, mas o que é que está escrito? Porque o que vai prevalecer não é o que eu penso. Não é o que eu creio. Não é o que eu acho. Mas sim o que está escrito. Porque o Senhor Jesus disse que tudo vai passar, até os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Não é aquilo que eu digo, que eu penso, que eu falo, que eu acho, que eu prometo, ou que eu acredito. Também, na nobreza de nossas motivações, não é nisso que nós devemos acreditar, naquilo que me motiva. Por quê? Assim traímos não o outro, não o próximo, mas a nós mesmos. Querem ver um exemplo clássico de trair-se a si mesmo? Judas Iscariotes. Antes de trair Jesus, Judas traiu a si mesmo. Traiu as suas convicções, traiu a sua consciência. E pior do que isso, traiu o destino da sua alma. Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Trocou a vida eterna por 30 moedas de prata. Traiu Jesus. Mas antes de trair Jesus, ele traiu-se. Traiu a si mesmo. Não há recurso suficiente dentro de nós para fazer frente ao auto-engano com total sucesso, ainda que possamos aprender com a experiência, com o autoconhecimento e com a ajuda de outras pessoas. Acima de tudo, é preciso ter autorresponsabilidade e humildade para dar o primeiro passo. Quando a pessoa é autorresponsável é porque ela é humilde. Se ela não for humilde, ela não tem autorresponsabilidade, ela não assume nada. Tudo é culpa de alguém, menos dela. Afinal, Deus é quem faz esse diagnóstico. No texto que nós lemos da nossa reflexão de Jeremias 17, no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Isso me impressiona. O homem, por natureza, não é corrupto. Ele tem um coração desesperadamente corrupto. Quer dizer, ele anseia, ele clama, ele deseja a corrupção. Mas é Deus quem troca este coração. E por isso Deus dá um novo coração. Um pouco de desconfiança de si mesmo faz muito bem. Não pensar que somos o que não somos. Um exemplo bem vivo disso é o que vemos no momento atual, nas campanhas políticas. Vejam como os candidatos se apresentam. E quem os conhece sabe que o cidadão não é nada daquilo que diz ser.
Mas ele quer passar uma imagem de bom moço, de boa gente, do melhor para o cargo almejado. E isso para impressionar os desavisados, os incautos. Mas olha o que o profeta Jeremias diz nesse mesmo capítulo 17, os versículos 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Não é o homem que confia no outro homem, mas é o homem que confia em si mesmo. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está confiado em si, ele não confia em Deus. Aí a Bíblia está dizendo, ele é maldito, ele não pode ser bendito ou abençoado. Olha o versículo 6. Quem age assim será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora olha o oposto, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às correntes, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. As coisas podem estar ruins, o quadro pode ser nebuloso, difícil, mas ele está confiado no Senhor. Essa é a diferença. Ele não está confiado em si, de que ele é capaz de resolver todos os problemas. Não. Mas ele está confiado em Deus, que tem poder sobre tudo, sobre todos, e nos torna capazes de superar aquelas intempéries, as dificuldades da vida. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 25 e 26, ele diz assim: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, próspero e prospera aquele que confia no Senhor. E o versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, é louco. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Deus salva e Deus ainda faz prosperar. Foi assim que ele fez com Salomão. E faz com todo aquele que deposita nele a sua confiança. Contar com o escrutínio de amigos sinceros, que têm liberdade para apontar os nossos enganos, é outra sábia medida, como foi o caso do profeta Natã, que apontou ao rei Davi o alto engano, o equívoco, o pecado que ele havia cometido. Então, os amigos sinceros, aliás, Provérbios diz isso, que é melhor a palavra franca do que aquela palavra hipócrita, são aqueles que dizem a verdade, o que precisamos ouvir, não o que gostaríamos de ouvir. O que gostaríamos de ouvir e alguém fala é para massagear o ego e para fazer média. Isso é hipocrisia, que é abominável pela palavra de Deus. Terminando, concluindo, uma medida preventiva que nos manteria humildes e não incorreríamos nos riscos do auto-engano é incluir em nossas orações diárias pelo menos esses dois textos bíblicos aqui. No Salmo 26, versículo de 1 a 3, isso deve fazer parte da nossa reflexão diária. Ele diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Eu estou confiado nele, não em mim. Examina-me, Senhor, e prova-me.
Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Sonda-me e prova-me. E o Salmo 139, versículo 23 e 24, do Salmo 139 está escrito assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus não resiste a este pedido e a esta oração. Isso nos livrará do auto-engano de pensar de nós aquilo que não somos, aquilo que não temos, aquilo que não fazemos. De atribuir a nós valores que não possuímos, mas reconhecer que tudo vem do Senhor. E o que vem dele é muito melhor do que poderíamos jamais colher, plantar ou imaginar. Que assim o Senhor nos conduza em justiça e retidão procedentes da verdade, que é Cristo, que emerge da sua palavra, para o nosso bem e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.